interessante que neste livro o autor dá um esquema, um resumo das etapas do processo revolucionário. E então o Jorge me pergunta em qual dessas etapas estaríamos. Eu vou ler aqui o trecho do livro que dá as etapas e depois dou a resposta. Então diz aqui o autor, João Roberto Martins Filho, a primeira etapa seria da preparação cautelosa do terreno que se pretende conquistar, ou seja, a população. Nessa etapa, os militantes agem sem declarar seus objetivos. A segunda fase se expressa na constituição de uma rede de organizações subversivas controladas pelos militantes. Nesse estágio, formam-se bases que subvertem a capacidade de ação governamental. Surgem as manifestações, tumultos e atos de sabotagem. A terceira etapa marca-se pela constituição de grupos armados que iniciam ações de maior escala, destinadas a corroer os poderes constituídos. É a fase do terrorismo como principal método de ação. A penúltima etapa é a do estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. O passo seguinte é a formação de um governo provisório que procura reconhecimento no exterior. Forma-se, então, um exército regular revolucionário. A quinta etapa é da conquista do poder numa ofensiva final. Muito bem. Dentro dessa sucessão de etapas, é evidente que nós estamos na quarta etapa, que é o estabelecimento de zonas liberadas ou bases de apoio, onde o exército regular não consegue mais entrar. Isso aí nós já temos, evidentemente, essas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho, PCC, e agora no Rio Grande, conforme eu mencionei no meu último artigo do Jornal do Brasil, a formação, vamos dizer, de uma zona liberada, entre aspas, ali na parte norte do Rio Grande do Sul, pelo MST. Agora, precisa ver que a situação fica diferente quando você está tentando derrubar um governo ou quando você está num processo revolucionário, vamos dizer, auxiliado, vamos dizer, por um governo revolucionário democraticamente eleito, que é precisamente o caso de agora, foi também o caso de 1964, com o João Goulart. Aí, quando se fala em derrubar o governo, é evidente que o sentido não é diferente do que seria se você tivesse um governo não revolucionário, um governo inimigo. Não é isso? No caso, trata-se não de derrubar o governo federal, mas de derrubar a ordem constituída com a ajuda do governo federal, que é precisamente o que o João Goulart tentou fazer em 63, 64, e agora nós estamos vendo novamente. A coisa fica um pouco camuflada, porque o processo em 1900, naquela época, nos anos 60 e hoje, é totalmente diferente. Quer dizer, nesse ínterim, a esquerda internacional aprendeu muita coisa. Entre outras coisas que ela aprendeu é que se você quer realmente chegar ao poder, você não pode começar por destruir a economia capitalista antes. Ao contrário, você tem que tomar o poder assentado na economia capitalista. Isso Lenin já sabia. Quem está seguindo a receita certinha é o Brasil. Quer dizer, você mantém a economia capitalista intacta e você vai derrubando as instituições, a ordem pública, as leis, etc, etc. Mas deixa a economia. A economia é a última coisa que você mexe. De acordo com Karl Marx e Lenin, a destruição da economia capitalista é um processo lento que deve ser prosseguido ao longo de muitas gerações. Sobretudo através, vamos dizer, de dois mecanismos indiretos, que seria a taxação, quer dizer, você estrangular a burguesia com impostos, e a inflação, que corrói, então, vamos dizer, o poder econômico. Então, nunca se trata de você tomar o poder, chegar no governo e dizer acabou o capitalismo, virou tudo propriedade do Estado. Isso aí no Brasil é curioso, como as pessoas não veem um governo fazendo isso, elas dizem que não existe comunismo nenhum, porque elas imaginam o comunismo é isso, e imaginam porque são ignorantes, evidentemente nunca leram uma linha de Marx nem de Lenin, não tem a menor ideia do que se fala, então julga por estereótipo de almanaque. Então, como não veem essa derrubada imediata do capitalismo, não acreditam que se trata de comunismo. Mas o comunismo mesmo exige exatamente o contrário, exige a criação de um sistema de poder comunista, onde toda possibilidade de oposição é eliminada, ou eliminada à força, ou eliminada mediante ardis, como o PT vem fazendo há mais de 10 anos. E depois, enquanto isso, o processo capitalista continua funcionando, e depois é que você vai
mexer na economia. A economia é a última coisa. Quer dizer, a economia capitalista, ela move o motor da revolução. Ela é a gasolina que move o motor da revolução. Se você estrangula o capitalismo, não tem mais revolução, não tem coisa nenhuma. Tem só uma crise e fica todo mundo descontente, vira uma anarquia geral e os comunistas acabam tendo que voltar para casa. Que foi mais ou menos o que fez aí o João Goulart. Esse pessoal do PT está sendo muito esperto, não é que está sendo muito esperto, está simplesmente seguindo a receita comunista à risca. Eles deixam a economia capitalista intacta, com a vantagem, que é, aliás, explorada também pelo próprio Lenin, de tranquilizar o investidor estrangeiro, né, na época da famosa NEP, Nova Política Econômica do Lenin. Os embaixadores de Lenin na Europa tratavam de amansar os investidores, dizendo que o novo governo russo não era comunista de maneira nenhuma, que eles tinham usado apenas o pretexto comunista para tomar o poder, mas que na verdade eram pessoas sensatas que iam continuar administrando o capitalismo de maneira racional. O que de fato eles estavam fazendo. Porque o que define o regime comunista não é a mudança econômica em primeiro lugar. O que define o regime comunista é a centralização do poder por meios diretos ou indiretos. Quer dizer, a instalação de uma ditadura primeiro informal e depois formal. E só quando essa ditadura está com todo o poder na mão é que daí começa a se mexer na economia. Agora, como o brasileiro só pensa em dinheiro, ele imagina o comunismo, vamos dizer, só pela estatização dos meios de produção. Imaginando que isso vem em primeiro lugar, quando na verdade vem em último.